Filadélfia, Primeira Igreja Batista de Salvador. Transformados por Cristo para sermos diferentes e corajosos para fazermos diferença. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Seja bem-vindo aos cultos online da Filadélfia, Primeira Igreja Batista de Salvador, com mensagens que vêm do coração de Deus para seu coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esteja em oração e os ouvidos atentos para a mensagem que será proferida pelo servo de Deus, pastor Jorge de Oliveira Bezerra. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Glória a Deus. Eu gostaria de saudar o povo de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, ao culto da Igreja Batista Filadélfia. Fique conosco, conectado com o Senhor, com a sua palavra, com a sua presença. Eu convido você a, junto comigo, nesse momento, curvar a sua cabeça onde você está e juntos buscarmos a face de Deus em oração. Pai Santo, Pai querido e Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por este momento precioso de culto ao Senhor. Queremos te agradecer, meu Deus, pela sua presença. Queremos te agradecer pela obra salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecer por cada pessoa que agora, Senhor, parou esse momento para cultuar ao Senhor. Te agradecer por cada lar, por cada pessoa que através da internet, ó Deus, separou, Deus, este tempo para buscar a tua presença, Pai. Como está escrito na sua palavra, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor por longos dias. Que tu possas assim, Pai, abençoar cada pessoa, que o Senhor possa fortalecer esta vida, que o Senhor possa, ó Deus, receber, ó Deus, neste dia, ó Pai, neste momento precioso, o culto, Senhor, que estamos prestando ao Senhor, adorando ao Senhor, assim como os anjos de Deus no céu, ó Pai, declaram a tua santidade. Nós reverenciamos, Senhor, neste momento a tua graça, a tua glória e a tua santidade como nosso Deus e como nosso Pai. Pedimos ao Senhor essas bênçãos, recebe o nosso culto e conduz, ó Pai, para louvor e glória do teu nome. Essa é a oração que o fazemos como igreja, agora e sempre, no nome de Jesus e para a glória de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Quero convidar você a, junto comigo, a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 2. É um salmo precioso, né? Que diante deste quadro de tantas incertezas, diante de tantas agitações nas nações, na vida das pessoas, este salmo, ele é um salmo que nos traz esperança, onde está registrado já lá no Antigo Testamento o controle absoluto de Deus sobre os fatos históricos, e que embora os reinos terrenos se abalem e se agite, o reino do Senhor é o reino inabalável. Então, leia comigo e acompanhe aí o Salmo de número 2, a partir do versículo de número 1. Porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás como uma vara de ferro, e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência, cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurado todos os que confiam nele. Faraó tentou impedir o povo de Deus de adorar e enfrentou o juízo de Deus no tempo de José. E a glória de Deus foi ali derramada e o povo foi cultuar o Senhor. Também semelhantemente, né, no tempo de Jesus,
autoridades de Israel e os povos gentílicos, junto com as autoridades sacerdotais, tentaram impedir o plano de Deus de se cumprir, mas o plano de Deus foi cumprido, pois os cravos, os pregos, a sentença injusta não pôde impedir o propósito de Deus. E Jesus cumpriu a obra de salvação na cruz do Calvário. Também os homens tentaram impedir o avanço da igreja, descredibilizando a mensagem, tentando descredibilizar Jesus e a igreja, mas a palavra do Senhor continuou sendo proclamada com ousadia, e a prova disso é que estamos aqui, porque acima de toda autoridade terrena tem um Deus no céu e na terra, que tem todo o poder e autoridade, que governa tudo que acontece na terra e tudo o que acontece nos céus. A esse Deus que também tem o controle da sua vida, da minha vida, que tem o controle da história da humanidade, da igreja, a esse Deus toda a honra, a esse Deus toda a glória e a esse Deus o todo louvor. Eu quero ainda convidar você a um tempo agora de oração. Durante essa semana, nós completamos aniversário da cidade de Salvador, né? Mas a cidade de Salvador precisa conhecer o Salvador. Cada lar, né? As mudanças ocorrerão quando cada pessoa, quando cada lar, quando cada povoado, quando cada cidade, cada nação conhecer esse Deus que nós acabamos de ler neste salmo. Então eu quero convidar você a curvar mais uma vez a sua cabeça onde você está. E eu quero pedir a nossos irmãos que coloquem aí também a lista com os pedidos, né? Também desta semana, por tantos irmãos que carecem das nossas orações, né? A irmã Ednete, o irmão Ailton, a irmã Aldenira, a irmã Ariadne, o filho do Júlio Diogo, o Edson e seus familiares, Eliezer, Eliusita, Erotildes, Esmeraldina, Everilda, né? Vitória e sua família, Hamilton, Iranice, Ivani, Jacira, Lázaro, Lucas, Manuel, Manuelito, Maria, né? Maria Jusilene, Odete, Lara, Patrícia, Rosane, Rosália, Rosilda e Vera. Está aí esses pedidos aí por esses irmãos, né? E que o Senhor Jesus esteja operando. E eu sei que você tem também aquele pedido especial aí do teu coração neste momento de culto. Então, pense também nessa pessoa que você conhece que está precisando receber de oração. E vamos curvar nossa cabeça nessa hora e que Deus possa operar com o seu divino poder tocando em cada vida. Pai Santo, Pai querido e Pai amado, nós te damos, Senhor, graça por esse tempo, por este culto precioso. Queremos, Senhor, agora, como igreja, ó Pai, reunida, buscar a Tua face em oração por aqueles que estão, Senhor, passando por aflições e por angústia. A Tua palavra diz que, ó Pai, o Senhor é um Deus que se faz presente na hora das angústias e que também fortalece aqueles que estão cansados e abatidos. Por isso, Deus, pedimos ao Senhor que esteja agora tocando na vida de cada enfermo, pedindo ao Senhor que esteja, ó Deus, agora repreendendo cada enfermidade, que o Senhor esteja, Deus, estendendo o óleo da Tua unção, curando, Senhor, do fio da cabeça até a planta dos pés, em cada pessoa, Deus, aqui que participa desta oração e deste culto, e em cada pessoa que está sendo mencionada agora pelos Teus filhos e Tuas filhas, que o Senhor possa trazer resposta, que o Senhor possa trazer, Deus, vitória no tempo da adversidade, que o Senhor venha, Deus, refrigerar a alma deste teu filho, desta tua filha. Que o Senhor venha, Deus, agora levantar os que estão, Senhor, caídos. Que o Senhor venha agora diante das UTIs, diante dos gripários, diante, Senhor, das emergências, das salas de cirurgia, daqueles que estão aguardando o transplante, daqueles que estão, ó Deus, nos respiradores, dos profissionais que estão, ó Deus, agora, ó Deus, nos hospitais, que estão, ó Deus, nesses ambientes de alta exposição, Deus, ao Pai, a este vírus. Pedimos ao Senhor, Deus, que os cubra com a Tua mão. Pedimos ao Senhor, Deus, que repreenda, Pai, em nome de Jesus Cristo, toda a depressão. Que o Senhor possa trazer alegria, que o Senhor possa revigorar
cada profissional, cada pessoa, não somente fisicamente, mas, Senhor, emocionalmente e principalmente espiritualmente. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que esteja, Pai, agora também contemplando a vida desta cidade, Pai, que completou essa semana 472 anos. Pedimos ao Senhor, Deus, que continue, Pai, operando na cidade de Salvador, na vida dos seus governantes, ó Pai. Pedimos ao Senhor que esteja operando em cada decisão que seja tomada, ó Deus, na Câmara dos Vereadores. Pedimos ao Senhor, Deus, que leis que sejam de proteção à vida, leis que sejam, Senhor, para fortalecer a solidariedade, fortalecer a coinonia, aqueles principalmente que mais estão precisando nesse momento, que leis, Senhor, que venham beneficiar a coletividade, sejam ali, Deus, ó Deus, promulgadas. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor a sabedoria do alto céu, Deus, para cada, ó Deus, secretário da saúde, da pasta da economia. Pedimos ao Senhor pelo prefeito, pela vice-prefeita. Pedimos ao Senhor, Deus, que esteja operando, Deus, em cada bairro desta cidade. Ó Pai, estamos vivendo tempos de grande violência também, ó Pai, não apenas de, ó Deus, problemas na área de saúde, mas também, Senhor, problemas na área de violência. Pedimos ao Senhor que a Tua paz possa reinar em cada coração, que a cada, ó Deus, local em onde há violência, que o Senhor venha derramar, Senhor, a paz que excede todo entendimento, que o Senhor venha repreender toda a mortandade, que as pessoas possam, Senhor, ser transformadas, ter uma experiência com Cristo, receber um novo coração, uma nova perspectiva, Senhor, de vida. Pedimos ao Senhor, Deus, por esta cidade, que, ó Deus, no próximo aniversário da cidade, que, ó Deus, possamos, Senhor, ter, ó Deus, uma celebração digna, que mais pessoas, ó Deus, possam ser vacinadas, que, ó Deus, possamos ter vitórias, Deus. Refrigera a nossa alma, Pai, nos abençoa. Continua conosco no decorrer deste culto, mostrando a Tua glória, Pai. Nós oramos com a certeza da vitória, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero conhecer algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero conhecer algo novo. Vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Convide o Espírito Santo a estar conosco neste momento. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Em cada um de nós. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, nesse momento, de fazer alguns destaques, né, preciosos sobre o que vai acontecer em nossa igreja nos próximos dias. Né? Coloque aí na sua agenda, marque esse tempo e que possamos fazer aqui, continuar realizando uma celebrações cada vez mais revigorantes e que sejam aceitáveis diante do nosso Deus. Então quero chamar a sua atenção primeiro para o que vai acontecer no próximo domingo, no próximo dia 4. Atenção, você que é membro da igreja, nós teremos então a nossa ceia do Senhor, que vai acontecer, né, pela manhã de domingo às 10 horas. Né? O domingo agora já começam as atividades mais cedo, porque temos a escola bíblica presencial, que acontece aqui no templo, uma classe mista, para as classes que estão estudando os profetas menores, às 8h45. E depois o culto, né, com esse momento especial da ceia do Senhor, às 10 horas da manhã. E também à noite nós teremos também o nosso musical de Páscoa, que tem uma temática esse ano preparada com muito carinho e amor pelo pastor Jorge, né, com o tema A Cruz do Meio. Né, está imperdível aí. Eu tenho certeza que teremos também aí uma palavra vinda direta de Deus para os nossos corações. E esse culto vai acontecer, o culto da noite vai acontecer, na verdade, no finalzinho da tarde, às 16 horas, que vai ser, e os dois cultos vão ser tanto presencial quanto online, de manhã às 10 horas e tardinha às 16 horas. Também nós queremos chamar a atenção dos irmãos para também a nossa programação do dia 11, né? Teremos ainda aqui momentos marcantes no início desse mês com nossos queridos irmãos Eduardo e Silvana. E eu quero pedir então ao nosso irmão Maurício que solte aí, né, um vídeo que foi preparado com muito carinho aí para a nossa igreja. Maravilha, então está feito aí o convite, coloque também aí na sua agenda no domingo, dia 11 de abril, dia 4, nós teremos então o musical alusivo à Páscoa com os nossos queridos irmãos Eduardo e Silvana. Tá? No mesmo domingo, no dia 11 de abril, nós vamos ter aqui também pela manhã, às 10 horas, a presença de um missionário da Junta de Missões Mundiais, que é coordenador do PEP ali no continente africano, o Fernando dos Santos. E nós estamos em campanha, né, também de missões mundiais. Você que é professor da escola bíblica, você que é aluno, você que é membro da igreja, não deixe de enviar a sua oferta. Procure o seu professor da sua classe, procure saber qual é o alvo da sua classe. Muitos irmãos já começaram a contribuir, né? E está aí aparecendo no seu monitor o nosso alvo, né? Que Deus possa assim nos encher de encorajamento e que possamos enxergar aí, acima de tudo, vidas que serão alcançadas, famílias transformadas em nações, através desta oferta que será enviada. O pastor Jorge sempre destaca que nenhum desses valores ele fica aqui em nossa igreja. Eles são enviados à Junta de Missões Mundiais, né, assim como a Junta de Missões Nacionais também, e todo esse valor é revertido para que pessoas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Então está feito o convite aí para a igreja, e eu quero nesse momento convidá-los agora a devolvermos a Deus o que é de Deus, e teremos então o nosso momento de dízimos e ofertas. Nós saudamos o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, meu irmão? Hoje
Hoje é mais um dia para celebrarmos ao Senhor. Fique à vontade, se você quiser se colocar em pé, se você quiser ficar sentado, se você quiser ficar ajoelhado. Que o desejo do seu coração seja, em todo o tempo, render graças ao Senhor. Espírito Santo, seja muito bem-vindo aqui neste lugar. Que o Espírito de Deus possa ecoar os quatro cantos dessa terra, levando paz, levando cura, levando salvação, transformação, libertação. Sopra o teu vento, Deus. Sopra o teu vento, nós só estamos aqui te pedindo isso. Aos quatro cantos deste mundo, norte, sul, leste, oeste, que o Senhor possa soprar o teu vento. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimento aqui, face a face, Senhor. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Pronto, queridos. Glória a Deus. Eu queria ainda fazer, dois destaques. O primeiro destaque que eu queria mais uma vez chamar a sua atenção, para esse coração aqui, que é o coração que tem sendo o símbolo da campanha, onde está o seu tesouro, aí está também o que? O seu coração, E muitos irmãos já estão aí aderindo a essa campanha que nós estamos realizando para o projeto, para o próximo ano no próximo ano está aí projeto 2021, que é esse ano, e 120, que é a celebração dos 120 anos de aniversário da nossa igreja. E todo ano nós sempre separamos um recurso específico e especial, uma oferta, para presentear o aniversariante, que nesse caso é a nossa igreja, que estará celebrando no ano que vem 120 anos de história. Então, muitos membros já aderiram, já pegaram esse coraçãozinho, tem vários valores, apareceu aí na sua tela, R$100, R$200, R$400, e você pode colocar o seu nome nesse coração. Quando estiver aqui na nossa reunião presencial, você pode colocar ali, naquele coração maior que fica aqui sempre posicionado à minha esquerda no altar, e você fazer um compromisso diante de Deus, e informar a tesouraria do quanto você estará contribuindo com essa oferta, e que Deus possa assim multiplicar na sua vida. Graças a Deus, fomos vitoriosos em todas as campanhas que até aqui realizamos, e que Deus possa assim multiplicar na sua vida e na vida da sua família. Não fique de fora, participe. Eu já coloquei o meu coraçãozinho ali e o da minha família, e juntos nós vamos conseguir vencer e ter a vitória de ter a nossa van para a utilização da ação, para ação social e para evangelismo, e atender, claro, algumas outras necessidades da nossa igreja. E também teremos aqui o nosso espaço, um espaço maravilhoso para a comunhão, que será aqui construído e sendo planejado com muito carinho e amor, para estreitarmos relacionamentos aqui em nossa igreja. Não fique de fora. Eu gostaria ainda de chamar a atenção dos irmãos. Nós vamos dedicar um tempo agora para orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas.
mas eu também quero, nessa hora, me consternar com a nossa diaconisa irmã Amanda, né, que perdeu uma vovó, né, a vovó paterna, e que a igreja do Senhor esteja em oração aí pela família da nossa querida diaconisa irmã Amanda. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, e para que o Senhor esteja continuando e conduzindo esse culto para louvor e glória do seu nome. Pai santo, Pai querido e Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por cada irmão e cada irmã que com fidelidade, Deus, tem contribuído, ó Pai, com amor, dedicando, Senhor, e doando, e devolvendo a Deus os seus dízimos e as suas ofertas, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelas portas de emprego que têm se aberto, pelos estágios. Te agradecemos, Senhor, porque tem supriste no meio da adversidade as inúmeras necessidades do teu povo. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos que têm sido curados, pelos que têm sido restaurados e que têm retornado também à convivência coletiva com a igreja, Pai. Obrigado pela agir do Senhor, Pai, pela misericórdia que tens operado. Queremos, Senhor, ainda neste tempo de oração, pedir ao Senhor que continue operando na vida daqueles que têm pedido, implorado o teu socorro, que têm, ó Deus, passado por angústias, os microempreendedores, os MEIs, ó Deus, os que têm as startups, ó Deus, aqueles que têm, meu Deus, aguardado no Senhor, Deus, direção para a porta de emprego, para estágio, ó Deus, aqueles que estão, meu Deus, implorando, Senhor, a tua providência na área financeira. Pedimos ao Senhor que visite cada comerciante, que visite, Pai, cada lar, cada mãe de família, cada pai de família, que, ó Deus, tem necessidade, Deus, de manter a sua casa de maneira digna. Pedimos ao Senhor que tu multipliques, que tu socorras e ampare cada um, Pai. E que tu faça, Senhor, abundar, ó Deus, os recursos para que eles tenham não somente com que se manter e manter de maneira digna as suas famílias, mas para que tenham também como liberalidade contribuir para a edificação do teu reino na terra. Pedimos ao Senhor agora também de maneira específica pela tua serva, Senhor, irmã Amanda. Pedimos ao Senhor, Deus, que esteja confortando e consolando, animando a tua filha e a sua família, Deus. Te pedimos que tu preencha essa lacuna que ficou. Muitos têm enfrentado, Senhor, perdas, ó Deus, de entes queridos, de amigos, de pessoas amadas. E pedimos ao Senhor que console e que conforte a todos. Continua conosco, Senhor, no decorrer desta mensagem e que tu possas, Senhor, me usar para louvor e glória do teu nome. Graças te damos por tudo, pela equipe, Senhor, também que está aqui, ó Deus, atuando neste culto, ó Deus, pela vida do irmão Maurício, pela vida do irmão Edilson, que o Senhor continue abençoando, Deus, as nossas famílias. Obrigado por tudo, te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Glória a Deus. Irmãos amados, chegou agora um momento específico do nosso culto, quando nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Os irmãos sabem, me permita nesse primeiro momento compartilhar duas experiências singulares que tive nesses dias e que me impulsionaram também a compartilhar essa palavra com os irmãos. Os irmãos sabem que nós realizamos aqui algumas reuniões de oração na igreja. Então, pensando na reunião de oração, Deus me deu um texto que a gente vai ler daqui a pouco, que está em Atos no capítulo 4, né? Quando fala do momento em que o apóstolo Pedro e João, após um momento de cura, na porta do templo chamado Formosa, foram chamados pelas autoridades judaicas a se explicar, e ameaçados, né? E recebendo dura repreensão para que se calassem, procuraram, acima de tudo, agradar a Deus e não se removeram da sua posição como atalaias, como profetas de Deus.
e continuaram assim fazendo a vontade de Deus, dando testemunho privado no ambiente menor ao Sinédrio, mas também continuaram dando testemunho a toda a comunidade dentro de Jerusalém sobre Jesus Cristo e sobre a sua mensagem. E diante da oposição, eles não se acovardaram, não recuaram, mas mantiveram, né, esse compromisso em agradar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos autoridades instituídas na terra, e a palavra de Deus diz que nós devemos orar por elas, né, e que elas foram constituídas para o bem daqueles que procuram cumprir, né, a lei, a legislação vigente de cada país. Ela não é para o nosso mal, mas às vezes há situações e há pedidos que são colocados pelas autoridades instituídas na terra que são contrárias à vontade de Deus. Então esse foi um momento que isso aconteceu em Atos capítulo 4, quando a igreja está no seu apogeu pregando, né, inflamada pelo Espírito Santo, mas a oposição se levantou contra Jesus, contra os apóstolos, contra a igreja, assim como aconteceu também no tempo e no ministério de Jesus. E por muitas vezes, nesse tempo, pastores, igrejas, autoridades cristãs têm sido constantemente desafiadas a não parar, a continuar pregando o evangelho com a mesma alegria, com intrepidez, com ousadia, com graça, com verdade, não mudar a mensagem, seguir a caminhada falando de Cristo, apesar de todas as adversidades de ventos contrários. Então, quando ministrava essa palavra aqui aos irmãos no culto de oração, Deus assim me trouxe um renovo muito grande nessa passagem. Eu quero compartilhar com vocês nesse culto, né? E eu combinei com os irmãos, por exemplo, que encorajados aqui num tempo de oração, nós iríamos, após o tempo de oração, fazer uma caminhada de oração aqui pela principal via onde a nossa igreja está localizada, na rua Saldanha Marinho, na Caixa d'Água, né? Orando pelos comerciantes aqui nessa região vizinha à igreja. E os irmãos imediatamente toparam, porque esse fortalecimento que recebemos como igreja, da parte de Deus, na sua palavra, através do consolo que a igreja recebe e do Espírito Santo de Deus, ele deve transbordar para o lado de fora das quatro paredes da igreja, da nossa vida, né? E assim como a nossa vida pessoal, quando buscamos a Deus, buscamos ser mananciais de Deus, isso reverbera também, isso desemboca, e nesse tempo de comunhão e de busca com Deus, ele vai também fortalecer os que nos cercam. Isso também tem que acontecer com a vida coletiva também da igreja, na comunidade aonde ela está inserida, né? E que Deus possa assim fortalecer, né, cada pessoa, cada irmão, cada igreja, cada pastor, missionário, não importa se lá na África, não importa se no interior, no local mais extremo desse planeta, que Deus possa assim fortalecer a cada um cristão, cada um servo de Deus, cada igreja através dessa mensagem, assim como me fortaleceu e me encorajou a prosseguir. Então acompanhe comigo a leitura do texto de Atos capítulo 4, nós vamos ler apenas os versículos de 23 a 31. Tá? Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido, pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse.
Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Pai Santo, querido e amado, obrigado por esta palavra, pois, Senhor, nada nem ninguém pode deter o poder do Evangelho e os propósitos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado porque estamos aqui reunidos nesse dia, ó Deus, para buscar, Senhor, a Tua presença. E tudo isso, Senhor, é porque a igreja não parou, porque Tu tens fortalecido ao longo da história líderes, pastores, a Tua igreja, Pai, que está amparada e sustentada não em leis humanas, mas está sustentada na imutabilidade da Sua palavra e das Suas promessas, e na rocha dos séculos, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim, agradecidos por isso, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Então, tá aí, queridos. Então, nós vamos ver nesse texto algumas atitudes, né, de Pedro e João, do apóstolo Pedro e do apóstolo João, e da igreja em meio à perseguição, vencendo, né, as dificuldades, né? E as dificuldades foram diversas, foram internas, foram externas, e a igreja precisava naquele momento o quê? De encorajamento. E quem é que podia trazer esse encorajamento à igreja? O próprio Senhor, que é o dono da obra, através do Espírito Santo de Deus, que Ele colocou o quê? Dentro da sua igreja, para impulsionar o dunamis, né? O dínamos de Deus, para que a igreja proclame com ousadia a palavra de Deus. Mas, irmãos, nós vamos vendo que Pedro e João, quando após terem feito um discurso, né, e uma defesa do nome de Jesus, do Evangelho e da proclamação da palavra de Deus perante o Sinédrio, quando foram soltos, eles foram o quê? De imediato o quê? Buscar a igreja que estava reunida, né, buscando a Deus em oração. E nós aprendemos no versículo 23 o valor precioso que a igreja tem no nosso processo de encorajamento. E não igreja como sendo o quê? A estrutura física, mas a igreja reunida como sendo o quê? A comunidade dos santos que se reúne, o quê? A comunidade dos transformados, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, que se reúne para buscar a Deus e para glorificar a Deus, irmãos. E o valor precioso que essa reunião coletiva tem, que Deus nos providencia sempre o quê? Para encorajar. Graças a Deus, quando se discutiam muitas coisas sobre o que seria essencial à vida das pessoas, graças a Deus que colocou, né, através da vida do presidente da República, o Jair Bolsonaro, né, sancionar e colocar a igreja como sendo algo fundamental e essencial na vida das pessoas, pois muitas pessoas nesse tempo em que a igreja, mesmo limitada nas suas ações, tem participado dos cultos e vidas têm sido alcançadas e pessoas têm sido restauradas. A igreja não parou, porque a igreja tem sido impulsionada pelo poder do Espírito Santo. Então, irmãos, a igreja é a sala de emergência do Espírito Santo, irmão, que foi colocada por Deus para ser porta-voz de Deus, para incentivar, para consolar as pessoas. É verdade que as pessoas precisam de Deus, irmãos, mas nós também precisamos de outras pessoas para também nos encorajar. Quando, durante as últimas semanas aqui na Bahia, o governador, juntamente com o prefeito, sancionaram aí os novos protocolos, limitando, então,
muitos horários de circulação na cidade, nós tivemos por um momento, durante alguns dias, que nos adequar e deixamos de sair, por exemplo, para fazer o trabalho que costumamos fazer de evangelismo e assistência aos que estão em vulnerabilidade social nas ruas de Salvador. Mas eu agradeço a Deus pela vida da igreja que ora e por cada irmão que é componente aqui do evangelismo dessa igreja, pois o tempo todo muitos disseram: pastor, nós estamos orando, pastor, Deus vai nos dar as estratégias, pastor, vamos, nós precisamos sair, e um encorajando o outro, e graças a Deus, nós já retornamos agora e nos adequamos ao novo ao protocolo que está vigente e conseguimos já retomar as atividades e sairmos às ruas de Salvador. Nós precisamos de um dos outros em todo momento para nos encorajar, como diz a palavra aos Hebreus, e nos estimular a buscarmos a Deus e a prática das boas obras, irmãos. A palavra de Deus diz que até o próprio Jesus, quando esteve no momento no Getsêmani, naquele momento em que seguia o tempo em que ele cumpriria o sacrifício vicário por nossas vidas na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões, Jesus estava com o seu corpo moído naquele momento e foi orar a Deus no Getsêmani com os seus apóstolos. E a palavra de Deus diz que ele, chamando Pedro, João e Tiago, ele começou a declarar e dizer que a sua alma estava angustiada e muito triste naquele momento. Querido, aquele momento agonizante, Jesus precisou de ter pessoas ali, ao lado dele, para orar juntamente com ele por aqueles momentos que seguiriam aquela caminhada até o Calvário. E assim, querido, não é diferente comigo e não é diferente de você, não. Eu oro e ministro oração pela vida de muitas pessoas, mas nós, como pastores, também precisamos receber o quê? A oração da igreja. Um irmão, não importa a condição e o que desenvolva na igreja, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos caminhar juntos na presença de Deus, nós precisamos nos estimular uns aos outros e a crescer no relacionamento com Deus. Querido, a palavra de Deus diz que naquele momento, quando os apóstolos saíram daquele interrogatório perante o Sinédrio, eles foram em busca da igreja que estava reunida, mas a igreja não estava naquele momento tentando dizer aos apóstolos: queridos, ideal é que vocês nesse momento, para não contrariar a vontade do Sinédrio e das autoridades religiosas, que vocês parem o que estão fazendo nesse momento. Não, a igreja entendeu e recebeu naquela hora o encorajamento de Deus, e a igreja naquela hora começou então a desenvolver uma reunião de oração. Houve um momento de busca e de clamor na presença de Deus para apresentar aquele momento difícil de oposição ao nome de Jesus e oposição ao Evangelho. Há muitos entre os nossos que até na tentativa, às vezes, de autoproteção, de uma preocupação até natural, no sentido de proteção da vida, que sentiram o peso do medo e das angústias vividas pelo momento, que é perfeitamente compreensível. Mas a questão é que os apóstolos e a igreja ali naquele contexto, eles pegaram toda essa carga de oposição ao Evangelho e de tempos de trevas e dificuldade, que eles precisavam ser combativos, eles eram tão humanos quanto cada um de nós somos. Eles estavam ali, suscetíveis a ser condenados à morte por descumprimento de uma lei, de uma autoridade vigente na época. Mas eles preferiram agradar o Senhor e eles foram então em busca de fortalecimento na presença de Deus em oração. Eu quero estimular você, querido, a não se afastar da igreja. Eu quero estimular, encorajar você, se você está em condições de vir ao culto, participe. Se você quer encorajar você a multiplicar as reuniões de koinonia dentro da sua casa, com a sua família, mas não lance todo esse momento a maneira sábia e bíblica de viver os momentos de adversidade é buscar e se lançar na presença de Deus.
porque é na presença de Deus que recebemos o refrigério e o encorajamento para prosseguir. Não fuja da igreja, mas busque a igreja, queridos. A palavra de Deus fala de um momento singular vivido pelo profeta Isaías, no capítulo 6, do versículo de 1 a 8. A palavra de Deus diz que num tempo de adversidade, o profeta, ele foi, recebeu da parte de Deus no tempo do rei Uzias uma visão, e ele viu num alto e sublime trono o Senhor que estava ali naquele momento, e a palavra de Deus diz que a glória de Deus então estava enchendo o templo e que havia a presença de anjos ali naquele momento, de serafins, e a palavra de Deus diz que eles clamavam e adoravam a Deus na beleza da sua santidade, e o profeta estava tendo aquela visão, e a palavra de Deus diz que ele, impactado por aquela visão, a palavra de Deus diz que ele foi impactado de tal forma que ele viu, diante daquele clamor dos anjos, a glória de Deus, e aqui dita como a fumaça de Deus que foi enchendo a casa e o templo, e aquilo o impulsionou a uma atitude de quebrantamento, e ele disse: Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E a palavra de Deus diz que naquele momento o anjo veio, pegou com a tenaz uma brasa viva que estava no altar, e a palavra de Deus diz que então o anjo tocou com a brasa nos lábios do profeta, e depois daquele momento o Senhor faz uma pergunta e diz: a quem enviarei? E o profeta agora renovado, revigorado no templo, revigorado na presença de Deus, em adoração, em oração, a palavra de Deus diz que a resposta do profeta foi agora: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta agora recebeu da parte de Deus o encorajamento, mas ele recebeu esse encorajamento foi no altar do Senhor, foi no templo, na presença dos anjos, na presença de Deus, ele recebeu coragem. Querido, é na presença de Deus, é no templo, quando a igreja se reúne coletivamente para adorar a Deus, no templo, quando a igreja se reúne para orar, que nós recebemos a graça de Deus para prosseguir na adversidade. Antes da experiência, o profeta estava temeroso. Senhor, sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não estou qualificado para essa missão, mas quando o profeta recebe no altar a graça de Deus, o renovo de Deus, então o profeta diz: Senhor, agora me envia. Que Deus possa te encorajar, que possa me encorajar. É aqui que nós encontramos, irmãos, essa coragem. Não é se afastando, mas é se aproximando de Deus e se aproximando também da igreja, que é a família, o corpo vivo de Deus na face da terra. Tá? O texto vai dizendo então que a igreja naquele momento tomou atitude. A igreja foi então o quê? Levantar a voz de maneira unânime, de maneira fervente a Deus, o quê? Inclamou aos céus naquele momento. Querido, aquele foi os primeiros momentos quando começou a ver o quê? As primeiras perseguições aos apóstolos e à igreja. Mas friso, novamente repito, a igreja naquele momento foi orar. Eles poderiam ter reagido pedindo de repente que Deus exercesse o quê? A sua ira. Eles poderiam ter sido tomados por sentimento de vingança contra o sinédrio e contra as autoridades instituídas. Mas não, queridos, eles foi buscar a Deus em oração. E assim é que a igreja do Senhor tem que reagir. Eles foram buscar a Deus em oração, como diz o versículo 24 do capítulo 4, reconhecendo a soberania de Deus. Eles disseram na sua oração: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Querido, embora o sinédrio tivesse uma posição de autoridade, eles fizeram ameaças, o sinédrio fez oposição, o sinédrio tentou silenciar
a igreja, o sinédrio estava empoderado, os césares tinham autoridade para determinar o que aconteceria, mas a igreja estava declarando naquele momento, irmãos, que acima do sinédrio, das autoridades religiosas, acima dos césares, existe um Deus todo-poderoso que está sentado no trono e que controla todo o universo e que controla tudo o que acontece na terra e que acontece no céu. Às vezes, irmãos, nós achamos diante deste contexto que está aí, que nós estamos de repente à mercê da crise econômica em proporções internacionais. Às vezes ficamos achando que a nossa vida, ou pensando que a nossa vida está à mercê das autoridades políticas ou da ONU, ou que a nossa esperança e a solução vem de algo que é terreno. Não, irmãos, a palavra de Deus está dizendo que a igreja estava reconhecendo naquela hora que a vida deles estava, irmãos, era na mão de um Deus vivo, irmãos. E a gente precisa se lembrar disso. O profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 12, faz uma declaração linda ao profetizar sobre esse controle, sobre esse poder que Deus tem para reger tudo que acontece no céu e na terra. Acompanhe comigo algum trecho dessa passagem. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 12, diz assim, quem na coxa de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos seus apalmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pigo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Irmãos amados, o texto todo, você pode continuar lendo aí até o verso 23, vai mostrando que o tempo todo o controle absoluto que Deus tem sobre tudo que foi criado. Quem é a criatura, quem era o sinédrio, quem são as autoridades humanas para paralisar a igreja? A igreja é de Deus. Ela não foi constituída por vontade humana, mas foi constituída por Deus para propósitos eternos, irmãos. E por isso nós devemos nos lembrar e trazer à nossa memória a soberania sempre de Deus. No meio dessa tempestade que você está vivendo na sua vida particular, na tua casa, na tua família, na tua empresa, naquele lugar que você dirige, não se preocupe. Na igreja, você, querido líder, querido pastor, querido missionário, lembre-se da soberania de Deus. Neste tempo, nada pode deter a igreja, nem o diabo, nem as falsas doutrinas, nem a oposição do mundo, nem o espírito do anticristo operando neste mundo. Nada pode parar a igreja do Senhor, irmãos, porque ela pertence ao Senhor e o Senhor é vencedor e com Ele nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que eles oraram então, reconhecendo a soberania de Deus, mas eles também oraram fundamentados na palavra de Deus, e não há nada melhor, irmãos, do que orar com a palavra, orar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que no texto de Atos capítulo 4, no verso 25 e no verso 26, que a igreja naquele momento cita o Salmo de número 2 que lemos no início desse culto, para mostrar que, embora já houvesse ali prescrito na palavra a rebelião que se levantaria contra Jesus, a rebelião humana contra Jesus, irmãos, nada disso iria colocar o quê? A soberania de Deus. Ele começa dizendo o quê? O que é que adianta aos povos o quê? Se enfurecerem. De nada adianta, querido, porque tudo está debaixo do propósito que de Deus. Quando
Pilatos, olhando para Jesus, disse: olha, eu posso te soltar. Jesus olha para ele: olha, Pilatos, você não sabe, você não sabe muita coisa sobre o verdadeiro poder, não. Eu poderia agora pedir ao Pai agora que ele enviaria o quê? Exércitos de anjos aqui para me libertar, mas eu estou aqui o quê? Para cumprir a vontade e o propósito do meu Pai, queridos. Então, mesmo quando Deus permite que através das decisões e posturas, através das lideranças terrenas, situações contrárias à igreja sejam levantadas, ainda assim, nenhuma lei humana, nenhum obstáculo pode parar a vontade de Deus na vida da igreja. E a palavra de Deus vai continuar sendo pregada como tem sido pregada no mundo, apesar do sistema de perseguição anticristo se levantar de maneira mais intensa neste tempo e nesta geração em muitos continentes. Mas a palavra de Deus continua sendo pregada, onde tem comunismo, onde tem perseguição contra a igreja, não importa onde a igreja está se reunindo, mas a igreja, a palavra continua se reunindo nas cavernas, em cemitérios, em todos os lugares do mundo, mas o comunismo e qualquer perseguição em qualquer nação não pode parar o poder da expansão do evangelho e o poder que há do nome de Jesus. Pois é a vontade de Deus que as nações conheçam a palavra de Deus, querido. Não importa a vontade do governante A, B ou C, ou o sistema de governo que esteja nesse lugar. Não é proselitismo. Quem é o homem para contender contra a vontade soberana do eterno Deus? A palavra de Deus também mostra nesse texto, irmãos, que uma igreja que está cheia do Espírito Santo, que está em fervente oração, ela entende que a maldade humana ela não frustra os propósitos de Deus. A palavra de Deus mostra no versículo Atos 4, 27 e 28, que as trevas se uniram para naquele momento tentar parar a igreja. Herodes era inimigo de Pilatos, mas quando foi para se opor a Jesus, eles se tornaram o quê? Amigos para tentar impedir o que Jesus estava fazendo. A palavra de Deus diz também que, embora haja inimizade e antipatia entre judeus e gentios, o texto revela que no momento em que se aproximava a crucificação de Jesus, os gentios e o povo judeu de Israel que se juntaram para também o que? Tentar impedir o propósito de Deus, queridos. Mas, irmãos, a maldade humana, ela não pode frustrar os propósitos de Deus. Os apóstolos continuaram pregando, as ameaças não pararam. Eles, quando foram soltos e tiveram tempo de oração ali, continuaram pregando a palavra de Deus com ousadia. O resultado foi que muita gente continuou ainda se unindo ao Senhor, queridos. Nós vamos aprendendo também com esse texto que uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, no meio da adversidade, ela não pede para que o Senhor tire o problema, para que cesse o problema, mas ela pede mais poder vindo de Deus para testemunhar no meio dos problemas, queridos. Olha o detalhe desta oração no capítulo 4 de Atos, no versículo 29, olha o que eles disseram na oração. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez, querido, a sua palavra. Às vezes, no momento da perseguição, no momento da adversidade, irmãos, nós às vezes perdemos a visão do propósito de Deus, mas em nome de Jesus Cristo, não perca a visão do que Deus é e do que Ele tem para fazer através da sua vida. Não pare de adorar, não pare de buscar, não pare de proclamar. A palavra de Deus vai dizendo, irmãos, que nesse texto, que ao invés de a igreja ficar com medo, a igreja vai naquele momento pedindo poder para testemunhar a palavra de Deus com intrepidez, irmãos. Sobre ameaça e risco de morte, de açoite, eles não pararam. Eles continuaram se encorajando. Eles não pediram que a vontade humana, irmão, fosse feita no céu, mas eles pediram que a vontade de Deus fosse feita na terra. E se tivessem que morrer pelo nome de Jesus e para defender o evangelho, eles não recuariam. Eles estavam dispostos a honrar o seu mestre e a cumprir a vontade de Deus.
Eu chorei, irmãos, me alegrando e me regozijando com encorajamento. Eu disse, Deus, essas páginas estão saltando, Senhor, não somente da tinta e do papel, elas estão queimando o meu coração, Senhor. E eu peço a Deus que você leia também na íntegra esses capítulos e que o Espírito Santo de Deus sopre o vigor, sopre o encorajamento para que você, irmão, não recue, continue proclamando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que oposições internas e externas se levantaram. Se você caminhar mais um pouquinho, no capítulo 4 ainda, nos primeiros versículos, nós estamos vendo que a igreja está sofrendo ataque externo do sinédrio e das autoridades judaicas. Mas quando você vai para o final, um pouquinho do capítulo 4, entrando para o capítulo 5, você vai ver que agora a igreja começa a enfrentar problemas externos através da falta de compromisso que havia na vida de Ananias e de Safira. O pessoal estava em uma ascensão, mas a igreja também passava por problemas internos de pecado que precisava ser tratado. Mas não importa o problema de fora ou o problema de dentro, nada vai parar a igreja do Senhor. Porque era o Espírito Santo de Deus que estava impulsionando aquela igreja a não parar. Tinha situações disciplinares dentro e tinha situações de perseguição do lado de fora. Mas a igreja continuou avançando. Então avance, igreja. O Senhor nos chamou para avançar e não para recuar. Receba da parte de Deus nesse culto, em nome de Jesus, encorajamento da parte de Deus, querido. Não perca o foco. Continue pregando a palavra de Deus com ousadia. Nesse texto também, nós aprendemos que a igreja não se acovardou e ela não mudou a mensagem. Eu gosto muito daquele versículo que Jesus declarou perante Pedro e os apóstolos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ao longo da história, Deus deu prova disso. E ainda continua operando Ele, ninguém impedirá. O texto também vai mostrando, querido, que essa igreja que buscava em oração a presença de Deus no tempo da adversidade, essa igreja que estava buscando ser cheia e guiada pelo Espírito Santo, eles tinham também uma expectativa, irmãos, da ação poderosa e milagrosa de Deus em seu meio, irmãos. Olha o que o Atos 4,30 vai dizer. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus, irmãos. Que coisa linda! A igreja, irmãos, ela estava em fervente oração para que Deus desse ousadia, para que ela pudesse pregar, para que Deus colocasse nela mais poder para pregar, mas a igreja também tinha uma forte convicção do poder de Jesus para curar e fazer sinais e prodígios. Eles pediram poder para pregar, mas eles também criam que enquanto iam pregar, o Senhor ia manifestar milagres, ia manifestar sinais. Diz que a expectativa do povo era tão grande que quando Pedro passava, as pessoas colocavam os enfermos próximos a ele, porque eles criam que até mesmo ali a sombra de Pedro poderia curá-los. Mas não porque havia poder na sombra de Pedro, mas porque a fé das pessoas era colocada no poder do nome de Jesus. Querido, nós precisamos, assim como esses, nos lembrar disso, que enquanto proclamamos as verdades e as doutrinas e princípios do Evangelho, nós cremos que o Senhor também tem poder para manifestar curas, sinais extraordinários no meio do seu povo. Essa igreja estava encorajada, fortalecida no poder do Espírito Santo. Ela tinha doutrina forte na cabeça, mas ela tinha também fogo no coração da parte de Deus, inflamado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, em Mateus capítulo 9, no verso 35, que quando Jesus percorria as cidades e povoados, ensinando a palavra de Deus nas sinagogas, nos povoados, a palavra de Deus diz que enquanto ele pregava o evangelho do reino, que ele ia curando toda sorte de doenças e enfermidades. Querido, eu quero estar identificado com Jesus a cada dia.
Querido, se identifique com seu mestre. Não cabe ao discípulo ser maior do que o mestre, mas cabe ao discípulo seguir o mestre. Em Marcos capítulo 16, no versículo 20, quando Jesus ordena e diz à igreja: vão agora e proclamem, né, o evangelho do reino a todas as nações. A conclusão deste capítulo, no versículo, Marcos 16, versículo 20, é que os discípulos obedeceram a ordem do mestre e saíram imediatamente com senso de urgência para proclamar o reino de Deus. Mas a palavra de Deus diz que, dentro desse senso de urgência, de obediência à proclamação do reino, o versículo e a passagem diz que eles iam pregando em toda parte e que o Senhor ia cooperando com eles, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, querido. Que Deus possa nos fazer pregar cada vez mais nessa dimensão, a prosseguir nessa dimensão. Não importa, você não vai fazer igual alguns charlatões aí, fazer propaganda de cura, de Covid, mas é dever da igreja orar pela cura e proclamar a palavra de Deus com ousadia, porque o Senhor é todo-poderoso. Os apóstolos continuaram pregando, eles sabiam que Jesus tinha poder para operar milagres e curar todo tipo de situação. Eles não podiam operar o milagre, mas eles sabiam que enquanto pregava, eles não estavam sozinhos. O próprio Jesus estava com eles naquela hora ali, manifestando a sua vontade e o seu poder. Este mundo precisa ser impactado com este tipo de evangelista, com esse tipo de discípulo e com esta visão de igreja local, com esta visão de reino, de que enquanto proclamamos no tempo da adversidade, Deus está confirmando a sua vontade com sinais e prodígios, Deus está libertando pessoas, Deus está ministrando na vida de pessoas, Deus está restaurando e mudando realidade, queridos. Não perca a visão. Mantenha esse foco. E finalizando esta mensagem, uma igreja cheia do Espírito Santo, queridos, ela é revestida com o poder para pregar a palavra de Deus com autoridade. Olha o que diz, né? O Atos capítulo 4, no versículo de número 31, diz que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Como resposta à perseguição e à adversidade e os riscos iminentes, irmãos, a igreja ora de maneira coletiva, de maneira fervente, direcionada para a palavra, direcionada para quem Deus é. Ao trono de Deus a igreja vai se derramar naquele momento, e a resposta de Deus foi uma teofania, uma ação sobrenatural, fazendo com que a estrutura daquele lugar tremesse. Foi a experiência semelhante a que Paulo teve mais tarde com Silas, enquanto estava na prisão. A terra tremeu, irmãos, Deus deu um sinal visível naquele momento de que ele estava ali presente naquela reunião de oração, de que ele estava com a igreja. E o texto diz que não somente os apóstolos, mas todos ficaram cheios do Espírito Santo. Irmãos, embora nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos a igreja foi cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo é uma pessoa e ele precisa continuar sendo o que? Buscado, porque o Senhor otorgou ao Espírito Santo este guia e aquele selo que vai orientando a igreja nas suas ações aqui neste plano terreno. Nós estamos sob a tutela do Espírito Santo, que coopera junto com Deus Pai e com o Filho, para que a vontade de Deus continue sendo feita na terra. E a palavra de Deus diz que eles entenderam aquilo dali, e que eles foram buscando mais intimidade, e que receberam naquele momento o renovo de Deus para continuar pregando a palavra de Deus. Querido, ouça nesse dia, ouça nesse culto, que Deus deu um renovo a você na sua caminhada. Igreja, que Deus deu um renovo a você, para você continuar e não parar, mas esse renovo está em buscar intimidade com Deus. Esse renovo e essa coragem para não parar, não está em se afastar, está em ficar perto como brasa, uma perto da outra. Está em se unir com o Senhor, mas está junto com a nossa família também espiritual.
Tanto os apóstolos, que eram lideranças reconhecidas como colunas da igreja, quanto os próprios liderados foram cheios do Espírito Santo naquela reunião de oração. E assim eles saíram impulsionados pelo poder de Deus para novamente continuar com vigor pregando a palavra de Jesus. Ali eles receberam o renovo da parte de Deus, querido. Um famoso pregador, muito conhecido mundialmente, quando foi pregar em Londres, o Charles Spurgeon, ele disse, quando estava subindo as escadas para ir a um púlpito pregar a palavra de Deus em Londres, ele disse: eu creio no Espírito Santo e eu dependo do Espírito Santo. A igreja precisa redescobrir isso, mas isso só acontece quando a igreja dá lugar ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Sem o Espírito, irmão Santo, nenhuma alma pode ser convertida, irmãos. Não há evangelização eficaz sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos constantemente buscar ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar, irmãos, essa medida e essa plenitude. Você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, mas nós precisamos de muitos enchimentos durante a nossa caminhada para não parar. E para que isso transborde, não para o nosso bem-estar e regozijo espiritual, mas para que isso provoque em nós mais proclamação da palavra, mais ousadia para proclamar. Não é apenas novas metodologias para pregar, mas é a unção de Deus para pregar com poder e autoridade a palavra de Deus. Que Deus possa te encher, irmãos, nesse dia. Que você possa sair daqui renovado. Que ao ouvir essa mensagem, Deus te encha com tanta graça que você não queira parar, como os discípulos disseram naquele momento, depois daquela reunião. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. No tempo desse de adversidade, querido, se encha do Espírito Santo. Busque a igreja, fique junto, não se afaste. E que Deus possa nos encher, porque é juntos que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Juntos em oração é que nós somos cheios do Espírito Santo. Juntos na presença de Deus, buscando a Deus na palavra, é que nós somos revigorados para prosseguir nessa caminhada, e que Deus te abençoe. Eu quero ainda orar por você nesse momento, e depois nós vamos estar ouvindo uma música que vai ser colocada para seu deleite também espiritual. Eu vou orar mais uma vez por você e queria que você me acompanhasse ainda nesta oração. Pai, nós te damos graças, Senhor. Obrigado por este culto que a Ti é devido. Eu lhe peço que, assim como me renovaste no estudo deste texto e renovaste Pedro e João, naquele momento, enchendo tanto ele quanto aqueles irmãos do Teu Espírito, para com intrepidez pregar a Tua palavra, eu peço que a todos aqueles que esta mensagem chegar, que este culto chegou, que recebam de Ti um renovo, para continuar pregando a Tua palavra, seja para a sua família, para seus vizinhos, para, ó Deus, aqueles que o cercam. Que o Senhor continue, Pai, revigorando Teus filhos, e que o Senhor continue, Pai, sustentando esta igreja e esta obra, que não é nossa, mas é do Senhor, Pai. Pedimos, ó Deus, a Tua cobertura, e que ao proclamar a Tua palavra, mais do que métodos e formas, possamos, Senhor, confiar no Espírito Santo do Senhor e nos permitir ser usados pelo Senhor de maneira que seja, Senhor, a pregação não somente com palavras, mas com manifestações evidentes também do Teu sobrenatural, Pai. Nos pedimos, Senhor, nos enche, fortalece cada igreja, cada pastor, cada líder desta igreja, cada membro, do mais novo ao mais velho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Ouça esta mensagem musical e que o Senhor continue te abençoando, e domingo estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Deus nos chamou
Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva para todo que crê, ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Filadélfia, Primeira Igreja Batista de Salvador. Transformados por Cristo para sermos diferentes e corajosos para fazermos diferença. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Seja bem-vindo aos cultos online da Filadélfia, Primeira Igreja Batista de Salvador, com mensagens que vêm do coração de Deus para seu coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.